Bom, eu fiz um sistema que chama Dead Jokes, é um web app, né? Um SPA. Ele é feito com os três componentes que é a requisição do trabalho, né? Da tarefa que foi passada. Então, o componente A vai ser esse front-end aqui. Então, aqui, como é que funciona o sistema no panorama geral, né? Ele tem esses dois deads e é uma batalha de piadas entre esses dois deads aqui. Esse tipo dead jokes, né? Então, batalhas de tiozão. Aí, cada um conta uma piada, você vem aqui e escolhe qual que é você prefere, né? Na hora que você escolhe qual você prefere, ele atualiza o score de cada dead desse, muda as piadas, né? Faz um novo get para as piadas e atualiza as top 10 piadas mais votadas. Então aqui funciona com duas lógicas, né? A piada já pode. Aqui é onde está meu banco de dados local, né? Minha API local. Então aqui seria o componente C. Então o componente C está aqui no score, né? De cada um, guarda o score de cada um e guarda a votação das piadas em geral. Então como é que funciona a lógica? Se eu voto aqui nessa piada X e essa piada já existe no banco de dados, ele vai atualizar o total de votos que essa piada já ganhou. Então, se ela já existia, eu votei de novo, ele vai para 2 votos. Caso ela não exista no banco de dados, né, porque isso está vindo lá da API externa, ele vai cadastrar no banco de dados uma nova piada com um voto. Então, essa é a lógica da mecânica, né? Então, esse é o panorama geral. Então, os componentes A, B e C são o A é essa front-end, o B é essa API externa da API Ninjas, em que ela vai buscar 2 dead jokes. Aí lá eu fiz uma requisição para buscar sempre no limite 2. Então são piadas aleatórias e põe um para cada dead lá, né? Para cada combatente. E o componente C é a minha API. Então a minha API é essa aqui. Ela tem várias rotas, são dois bancos de dados, o banco de dados das piadas, né, o barra jokes, e o banco de dados do score dos deads lá, então barra deads. Então ela tem duas rotas de get para as piadas, uma que retorna todas as piadas, para eu saber se já existe ou não no banco de dados, outra que já retorna as 10 mais votadas, uma que adiciona uma nova piada no banco de dados, caso ela não exista, né? Caso não dê false lá quando eu buscar a get. Uma que deleta a piada do banco de dados, mas eu acabei que eu nem usei essa aqui, eu criei, mas não está sendo usada na API. E essa que atualiza a nota da piada, né? Caso ela já exista, vai ser um put para aumentar o score para mais um. Então, no banco de dados deads só são duas rotas. Uma que busca os deads e as suas pontuações. Então, busca cada um e quantos pontos cada um tem. E essa aqui que soma mais um ponto para o cara, caso ele seja votado, né? Então, o back-end eu fiz em Flask. Esse é o back? Não, esse é o front. Tipo back aqui. O back-end eu fiz em Flask. Bem similar à primeira sprint. Então, Flask, SQL Alchemy e SQLite, né? Então, basicamente aí, eu criei 2 bancos de dados aqui, são aqueles que eu falei. E aí, aqui são só aquelas rotas que a gente viu lá no Swagger, né? E fiz o Dockerfile, que era a requisição dessa sprint. Então, para o front-end, ele foi feito em Next, o framework da React, né? Que a documentação hoje em dia até sugere que faça. Então, foi feito em Next. Ele é feito de 3 componentes, basicamente. Então, os componentes são Joke Table, que são ali onde ficam as piadas mais votadas, né? Então, isso aqui é um componente. O outro componente é a Joke Box, que aí seria essa caixa aqui, onde fica os caras e as piadas. E o último componente é o Fight Button, que é esse botão aqui que gerencia essa lógica de para quem vai a votação, né? Para quem o usuário escolheu e como é que eu vou fazer essa atualização. Então, são esses 3 componentes interagindo. Aí as requests para os bancos de dados, né? Para as APIs, quer dizer, eu fiz elas via service, então eu criei uma classe para gerenciar cada rota, né? Principal. Então, aqui são as classes da minha API, do componente C, componente da minha API que eu criei, do Flask. Então, as requests que vão atualizar e gerenciar
A jokebook, né, as jokes, a barra jokes, ela tá nessa classe jokebook. E aqui tem todas aquelas, né, que a gente viu lá no Swagger. E as que vão atualizar os deads estão nessa classe aqui, deads. E para a API lá externa da Ninja, né, API Ninja, aí eu criei um outro arquivo, que é Joke API Service, que aí é só um get mesmo, que vai fazer o get com limite de 2 para jogar a piada de um para cada um. Então, basicamente é isso, é um React com esse sistema de service para fazer as requests. O CSS eu fiz de forma modal, então para cada componente tem um módulo aqui. E fiz o Dockerfile, que era a requisição dessa sprint, né? Então, basicamente é isso aí.